Você já passou por uma situação bem complicada que prefere nem pensar sobre aquilo? Algo que você fez e se arrepende muito? Prazer, eu sou Ezel Cara de Mel e hoje eu vou falar sobre um episódio de Steven Universo muito bonito que me ensinou que encarar nossos problemas é o primeiro passo para começar a resolver aos poucos. Assim como você, eu também evitei várias vezes de pensar sobre os meus problemas, eu só me distraía e continuava nesse loop de distrações, evitando pensar sobre eles, e imaginava que um dia todos esses pensamentos iriam sumir. Esse episódio de Steven Universo fala sobre arrependimentos, ansiedade, como lidar com as nossas emoções e aproveitar mais o momento presente. Ele é como se fosse uma educação de consciência, algo que não é ensinado pra muita gente, infelizmente. Mesmo que no começo não pensar sobre o problema ajude, a longo prazo evitar ou sequer pensar sobre eles só faz com que cresçam cada vez mais ao ponto da gente não conseguir seguir em frente, ao ponto daquele problema ficar tão maior que você perde o controle sobre ele. O episódio começa com a Connie chegando na casa do Steven e simplesmente o Steven tá careca. Ela sem muita reação ignora o fato dele tá careca e só entra em casa. O Steven tenta de novo destacar o fato dele tá careca, mas ela não dá muita atenção. Ela parece estar preocupada com alguma coisa e isso é um detalhe bem importante. O Steven pergunta se tá tudo bem com ela, mas a Pérola e a Garnet chegam na hora e nesse episódio os dois estão se preparando para treinar como Estivone, que pra quem não sabe é a fusão do Steven com a Connie, onde os dois compartilham o mesmo corpo e a mesma mente. E manter uma fusão não é uma parada muito fácil, por isso que eles têm que treinar bastante. E quem tá ajudando nesse treinamento é a Pérola, mas nesse dia vai ter uma aula especial. A Garnet vai assistir esse treinamento e ela tá bem animada com isso. A Garnet provavelmente é a maior referência de fusão ali da gente, então pô, eles vão ficar muito animados com isso. Mas o episódio mostra de novo que tem algo de errado com a Connie. Ela parece meio distante, ela tá distraída e fora do momento presente. Provavelmente o pensamento dela tá em algum momento do passado ou algum momento do futuro, a gente ainda não sabe. Então a Pérola começa o treinamento e os dois se fundem. E no começo os dois vão super bem, eles descobrem um poder novo de flutuar e quando eles vão finalmente acabar com o último clone da Pérola, aquele clone se transforma em um menino e a Estivone se desconcentra e os dois saem da fusão e falham no treinamento. O Steven, sem entender, pergunta o que aconteceu, mas a Connie sai correndo. O Steven vai atrás dela e pergunta o que tá realmente acontecendo, por que ela tá assim. Então a Connie finalmente diz que ela fez algo horrível na escola e não sabe o que fazer. Ela se sente perdida com esse sentimento de angústia e é completamente normal a gente não saber o que fazer em momentos assim. Nem sempre a gente tem resposta pra tudo, né? Principalmente sobre um problema tão gigantesco como o dela. Apesar de na escola a gente aprender sobre matemática, física, química e outras matérias tão importantes quanto, a gente não aprende o que fazer diante de uma angústia, de um arrependimento e de uma ansiedade. É uma das razões da gente se sentir perdido e confuso do que a gente tem que fazer com esses sentimentos tão fortes, tá ligado? A gente nunca foi ensinado a lidar com eles. Ela diz pro Steven que ela bateu em um menino, ela diz que um garoto no corredor esbarrou nela, ela ficou assustada e os instintos do treinamento com a Pérola reagiram e ela derrubou o garoto no chão. E depois disso ela não soube como reagir, ela não sabia o que fazer. Ela não queria machucar aquele menino, mas acabou machucando, então ela simplesmente só saiu correndo. Ela fugiu dessa responsabilidade e tentou viver a sua vida normalmente sem pensar naquilo, mas o arrependimento acabou falando mais alto. O Steven diz que ela não é assim e entende que às vezes a gente machuca alguém sem querer e que é melhor tentar não pensar muito sobre isso. Aqui a gente tem alguns pontos que a gente pode contestar nesse pensamento do Steven. Eu não acho que o que o Steven disse é o melhor a se fazer na situação. O melhor que ela deveria fazer, sem dúvidas, é primeiro pedir desculpas ao menino e depois tentar fazer o seu melhor para que não aconteça de novo. Ignorar ou simplesmente fingir que não existe não vai adiantar, porque uma hora esse sentimento vai voltar, você não vai conseguir seguir a sua vida de forma saudável, aquele pensamento sempre vai estar presente em segundo plano na sua cabeça. É importante entender como as nossas ações afetam os outros e assumir a responsabilidade por elas. Quando a gente comete um erro, é importante pedir desculpas sinceras e fazer o possível para que aquele erro não repita, porque assim você cresce como pessoa, porque vai que em algum momento uma outra pessoa se esbarre nela. Será que vai acontecer de novo? De novo ela vai derrubar outra pessoa? Mas é extremamente importante que cada situação é única e tem jeitos diferentes de resolver. É importante levar em conta, por exemplo, nossos próprios valores, a gravidade do erro que tu fez, e algo muito importante que a gente pode destacar é que a pessoa afetada
afetada não tem a obrigação de atingir essas expectativas, ou seja, ela pode simplesmente não aceitar as suas desculpas e tá tudo bem. O importante é você pedir desculpas, porque assim os sentimentos ficam mais leves pra você e é o primeiro passo pra você começar a seguir em frente, tá ligado? E a partir daqui, o episódio vai mostrar pra gente 2 tipos importantes de maturidade para que você possa começar a resolver os seus problemas, principalmente se tratando de um erro e arrependimento que você cometeu com outra pessoa. O episódio, de forma genial, ensina uma educação de consciência, algo fundamental que todo mundo deveria tentar. A Garnet, escutando toda a conversa do Steven com a Connie, chama eles para fazer uma coisa diferente de todos os conselhos que a Connie recebeu até aqui, para pensar sobre o que eles estavam sentindo. Ela ensina que a educação de consciência é aprender a ser mais consciente sobre os nossos próprios pensamentos e emoções, é tirar um tempo para refletir sobre si mesmo, reconhecer padrões de comportamentos e compreender como eles afetam a nossa vida e nossos relacionamentos em geral. É um caminho para você se aperfeiçoar como pessoa. É basicamente você tirar um tempinho para assistir um vídeo como esse e pensar sobre seus problemas. Para encontrar o equilíbrio, precisam entender seus sentimentos. Para entender os sentimentos, precisam enxergá-los bem sem fugir de nenhum. A Garnet e a Estivone vão para dentro das suas próprias mentes e a Garnet começa a cantar uma música chamada Aqui Foi um Pensamento. A música diz que esses pensamentos confundem a nossa mente e afastam de quem você é, e você precisa tirar um tempo para pensar sobre eles. Eles te deixam distraídos e você não consegue lidar de maneira saudável com eles se você ficar somente se distraindo. Mas mesmo assim, é importante você parar para pensar sobre eles. A arte de Steven Universe é tão incrível que os pensamentos são representados por borboletas, que é uma metáfora para ansiedade, né? Muitas pessoas, quando se sentem ansiosas, sentem borboletinhas no estômago. Então se passa um dia depois de tudo isso que eu falei pra vocês, e a Connie vai na casa do Steven e diz que ela pediu desculpas pro menino, que ele aceitou o pedido de desculpas e até perguntou se a Connie poderia ensinar ele a lutar. Ela passou um tempão se sentindo mal e tentando não pensar sobre aquilo, que só piorou e não ajudou de nada. E quando ela fez o simples, ela se sentiu muito melhor. É engraçado. Eu passei o maior tempão me sentindo mal em vez de fazer alguma coisa. Tipo, eu tava tentando não pensar naquilo e só piorou tudo. Não tem como negar que a Connie desenvolveu uma maturidade afetiva. Ela lidou de maneira saudável e equilibrada com as próprias emoções e relacionamentos, e ela expressou de forma saudável as emoções e conseguiu desenvolver a habilidade de estabelecer relacionamentos saudáveis de uma empatia pela outra pessoa que ela machucou. A maturidade afetiva é bem importante para aprender a lidar com esse tipo de situação, mas o episódio, de forma surpreendente, mostra pra gente que ainda tem algo pra resolver, e dessa vez não é da Connie, mas sim o Steven. E nessa parte do episódio vem à tona todas as inseguranças do Steven, o problema com a Bismuto, a insegurança em relação à sua própria mãe, o problema com a Jasper e com o planeta Natal, tudo aquilo que ele corria e não pensava sobre porque ele não tinha uma resolução, ele não sabia o que responder pra esses problemas, veio à tona. Aquilo tudo que ele sempre reprimiu e tentou esquecer. E diferente da Connie que machucou alguém, o Steven tentou não machucar alguém, que é o mais engraçado. Ele tentou evitar machucar todas essas pessoas que eu falei pra você, mas no final não deu nada certo como ele queria. As pessoas se machucaram por si só, mas naquele momento que ele conversou com essas pessoas, que ele teve essas experiências, não tinha o que ele pudesse fazer. E o Steven, ele não quer sentir essa emoção ruim, esse arrependimento e essa angústia de tentar ajudar uma pessoa, mas não conseguir, de pensar sobre isso. E convenhamos que esse é um dos piores sentimentos que tem, né? E eu quero destacar uma coisa importante que eu aprendi com esse episódio, é a responsabilidade emocional que você tem consigo mesmo. Você tem responsabilidade emocional de cuidar de si, tá ligado? E a gente aprende com esse episódio que cuidar de si mesmo não é esconder as suas angústias, mas sim pensar sobre elas, pelo menos um tempinho, mesmo que seja dolorido e até não intuitivo você pensar sobre suas dores, porque elas doem, né? Ver as emoções ruins de frente e assumir a responsabilidade por nossas escolhas, mesmo elas não sendo tão boas e não sendo tão honestas com as outras pessoas, dá a oportunidade de dar sentido às nossas experiências e tomar decisões que realmente importam pra gente e melhorar como pessoa depois. Ao invés da gente deixar um dia ruim ser só um dia ruim, a gente pode enxergar como uma oportunidade de tentar aprender uma coisa nova com aquilo. Afinal, um dia ruim é só um dia ruim e é só mais um dos seus 365 dias no ano. Então assim, ao invés de sustentar uma emoção ruim, tentando esconder e tentando esquecer, tenta entender a raiz dessa emoção. Afinal, você ainda tá aqui, você ainda tá vivo e tem muitos dias que você pode tentar fazer algo novo e melhorar cada vez mais como pessoa. Eu senti uma emoção tão boa assistindo esse episódio e a forma como ele foi construído e dando uma mensagem entre linhas sobre o
quão é importante a gente prestar atenção em nós mesmos, mostrando pra gente o quão é importante a gente aprender a educar a nossa própria consciência e ser mais consciente dos nossos próprios sentimentos. E isso é incrível, e parece que tudo é horrível na nossa cabeça, que tudo vai dar errado, mas em alguns casos é só a gente fazer o simples que tá tudo bem. Às vezes você só conversar e ser honesto consigo mesmo faz uma diferença gigantesca. Tratar você mesmo com respeito é importante, e é bom a gente perceber todas essas coisas e a importância que cada uma tem. A gente não é ensinado a ser assim. Poucas pessoas realmente chegam e conversam sobre isso com a gente, que a gente deveria ser mais honesto e sincero. Quando a gente comete um erro, a nossa consciência fica frágil. Então, não costura sua consciência de traumas e arrependimentos. Afinal, a gente tem pouco tempo de vida, e costurar a consciência de arrependimentos machuca. Mas chega o tempo que é preciso remover essas costuras do passado e permitir que as cicatrizes se curem com as suturas do tempo.